Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Tava sumidinha, né? As nossas lives também. A última que eu fiz foi ano passado, já tem mais ou menos uns 20 dias que não temos live por aqui. Como vocês sabem, eu sou maquiadora de atendimento, então tava um pouquinho complicado conciliar atendimento com as lives aqui, porque eu tinha um horário de live e aí nesse mesmo horário eu tava fazendo atendimentos, então não tinha como eu remanejar horários, enfim. Esse foi o motivo maior de eu ter dado uma pausa nessas aulas, só que essa semana a gente já voltou com as aulas. São todas terças e quintas, às 3 horas da tarde. Eu tô pensando em mudar o horário da live, mas eu ainda tô pensando nessa hipótese de levar ela pra parte da noite. Depois vou até deixar uma enquete que eu acho que vai ser melhor. Mas de início ela volta nos mesmos dias e nos mesmos horários que era antes, toda terça e quinta às 3 horas da tarde. E hoje eu vou falar sobre delineado gatinho, que assim, o queridinho, né? Quando a gente fala em maquiagem, muita gente vem com essa ideia muito formada de fazer delineado, né? O cliente chega e fala, quero delineado. Hoje em dia, eu sinto que, pelas minhas clientes, o delineado ele já não é mais aquele que todo mundo quer. Se eu faço... nesse fim de ano mesmo, eu fiz, não sei quantos atendimentos, eu não fiz nenhum delineado gatinho. Então, aqui na minha região, as pessoas começaram a tirar um pouco essa questão de eu quero delineado, toda vez que vai fazer maquiagem quer delineado, ou porque tá pagando quer um delineado. Por que já que tá pagando? Por exemplo, a sua cliente não consegue fazer em casa, então quando ela vai pagar pra alguém maquiar ela acha que ela precisa do delineado gatinho, já que é uma coisa que ela não consegue fazer em casa. Então, toda vez que ela quer fazer maquiagem, ela vai querer fazer delineado gatinho. É uma realidade que hoje em dia não tá... E aqui na minha cidade, pelo menos, eu sinto isso. Aqui eu trabalho o delineado de outras formas, porque quando falo delineado... Tem outros tantos tipos de delineado, tem o gráfico, tem o esfumado, enfim, tem várias outras opções. Não é só o delineado gatinho. Aqui na minha cidade eu trabalho mais com delineado gatinho esfumado. Quando eu faço, eu esfumo ele. É dessa forma que eu sinto que aqui onde eu trabalho é melhor recebido. Você tem que ver aí na sua região. Porque tem gente que não abre mão do delineado gatinho de jeito nenhum. E eu até queria trazer prática mostrando o delineado gatinho, só que eu tive que deixar um pouquinho mais pra frente. Por quê? Férias, o pessoal acaba viajando, minhas modelos quase nenhuma ou nenhuma tá aqui na minha cidade, então eu decidi trazer essa parte teórica antes de vir com a parte prática. Até porque quando você tem a base teórica, quando chega na prática é muito mais fácil de você entender e com certeza vai ser muito mais fácil na hora de você executar. Então vamos lá começar a falar sobre o delineado. O delineado você precisa entender o formato do olho que você está trabalhando antes de tudo. Por quê? A direção, se vai ser grosso ou se vai ser fino, tudo isso vai depender do olho que você está trabalhando. Se você tem um olho grande, com bom espaço de pálpebra fixa, um bom espaço de pálpebra móvel, você pode fazer ligando lá na testa que tá bonito. Só que nem sempre isso vai acontecer, nem sempre aquela cliente que quer o delineado gatinho, ela tem esse super espaço de pálpebra. Pelo contrário, muitas das vezes a cliente que quer o delineado gatinho é aquela cliente que tem a pálpebra menorzinha, quase não tem espaço para o delineado gatinho. A gente conversa com ela, fala que não é a melhor opção para o caso dela, mas se ela insiste, se ela quer de toda maneira o delineado gatinho, desculpa, a gente está trabalhando com atendimento, a gente está trabalhando com cliente. Ali na hora que eu estou trabalhando com cliente, eu passo minha essência, minha forma de trabalhar na maquiagem, mas a maquiagem que eu vou fazer nela é a maquiagem que ela quer. Por quê? Quem tá usando a maquiagem é ela, não sou eu. Então, o meu gosto pessoal, ele não pode interferir nessa escolha de maquiagem dela. Mas minha... Gente, voltou aí pra vocês, aqui caiu.
O que a minha cliente vai usar tem que estar confortável para ela, tem que se encaixar no gosto dela. Então, o meu gosto pessoal, ele não interfere na escolha de quando eu for fazer o delineado gatinho. Eu posso adorar, mas amar de paixão aquele delineado super esticado, ponta de agulha que vem aqui na cauda da sobrancelha. E a minha cliente, às vezes, ela quer um delineado aqui bem pequenininho, bem delicadinho, ela não quer que alongue tanto. Por quê? O delineado, ele alonga o olhar. E eu lembro uma vez que eu atendi uma cliente, ela ia fazer aquelas fotos pré-casamento. Essas fotos, perguntei pra ela onde que ia ser, qual o estilo dessas fotos, eu entendo como o contexto como um todo. E ela me explicando, e essas fotos geralmente são fotos mais descontraídas, rindo um pouquinho mais. E o olho dela, a pálpebra é mais gordinha, ela tem a pálpebra caída. E aí eu expliquei pra ela, olha, eu posso fazer o delineado gatinho, mas eu não acho que ficará tão legal nas fotos. Aí quando a gente ri, o delineado gatinho pode ficar um pouquinho torto, quando ela tá séria, ele tá retinho. Então várias coisas vão influenciar. Eu conversei tudo isso com ela e no final eu falei, eu vou finalizar a maquiagem e se você quiser de qualquer jeito o delineado gatinho, você pode me falar que eu adiciono o delineado na maquiagem. E aí, o que eu fiz? Como ela me falou que ela gosta muito do delineado gatinho, provavelmente ela gosta desse alongado no olho dela, essa sensação do olhar mais alongado, porque é isso que o delineado gatinho traz pra maquiagem. Ó, como que eu tô com delineado, olha como que ele deixa o olhar mais alongado. Quando eu entendi o que ela gostava do delineado gatinho, eu fiz uma maquiagem um pouquinho mais alongada e eu usei os cílios alongados. Quando eu colei os cílios, deu esse alongamento do olho que ficou muito bonito. E aí quando ela virou pro espelho, que ela olhou pro espelho, ela falou, nossa, não precisa de gatinho. Por quê? Ela gosta do que o delineado passa e não do delineado em si. Vocês conseguem entender? Porque o nosso cérebro, ele interpreta linhas, cores, formas, proporção. A linha do delineado, ela passa uma mensagem para o nosso cérebro, que é essa mensagem do olhar mais alongado, dependendo fica um pouco mais empoderado, o olhar mais sexy, mais delicado, enfim, tudo depende do conjunto como um todo. Aí você precisa entender o que é sua cliente, qual que é a mensagem que ela quer passar também. E aí depois você vai definir o traço do seu delineado gatinho, mas quando você entende que a maquiagem ela passa mensagem, você consegue muito bem fazer um olho alongado sem delineado gatinho. Então, é entender o porquê você está fazendo. Depois que você entendeu essa relação do delineado gatinho, antes da gente ir escolher qual que é o melhor para cada tipo de rosto, a gente precisa escolher qual produto que a gente vai usar. A gente tem aí delineadores líquidos, delineador em gel. O que eu mais uso na vida sempre foi o delineador em gel. Eu tenho maior facilidade, eu prefiro o em gel. Eu consigo ter mais precisão no traço, eu consigo controlar a quantidade de produto que eu vou pegar para fazer aqueles traços. Aqui eu peguei 2 e também deixei separado os pincéis para mostrar para vocês. Porque além de escolher o produto, o pincel ele também é muito importante na hora de fazer o delineado com o produto em gel. Eu tenho esse daqui, que é o da Inglot, né? O 77, que esse daqui, ele é o mais potente que eu já usei. Ele é um delineador assim que realmente não sai por nada. Ele é super à prova d'água, ele é muito resistente. Tem esse daqui também, que é em gel, que é da Miss Lari. Ó, eles são em gel. O que acontece com o delineador em gel? Quando você compra, ele tem um ponto de cremosidade dele. Com o tempo ele tende a ir perdendo isso. Então muito cuidado, não deixe o delineador aberto, porque quando você deixa ele aberto, ele fica seco mais rápido. Outra coisa importante também, ficar evitando pingar o diluidor dentro do potinho
do delineador. Sempre que você tira com a espátula, pinga na espátula, porque senão você fica enchendo aqui de diluidor, aquele diluidor vai secando, secando e o delineador consequentemente vai secando, secando também. Eu começo a usar diluidor no delineador em gel quando ele já tá da metade para baixo. Por quê? Eu tenho esse cuidado de sempre deixar ele fechado e de pegar com a espátula e nunca ficar colocando muito diluidor aqui dentro. Então eu tenho esses cuidados, mas chega uma hora que acaba secando e quando quando o delineador em gel ele tá seco, a gente não consegue fazer um traço bonito, fica aquele traço ondulado, sabe? Então a gente não consegue deixar o traço retinho. Para o traço ficar certinho, o delineador precisa estar em um bom ponto de cremosidade. Sabe quando ele tá cremoso, quando ele tá maleável? Quando ele tá seco, ele começa a esfarelar, você não consegue dar continuidade no traço, consequentemente não fica bonito o traço do seu delineado gatinho. E aí a gente tem várias opções no mercado, né, de maquiagem, de diluidores. Eu não gosto de falar sobre o que eu nunca usei. Então os dois que eu vou mostrar aqui são produtos que eu uso e que eu já usei. Esse daqui é o diluidor da Ana Paula Marçal. E esse daqui é o diluidor da Inglot, que é a mesma marca do delineador em gel. Esse diluidor da Inglot, ele casa muito bem com o delineador. Então o diluidor e o delineador é o combo perfeito. Eles são perfeitos, eu adoro esse diluidor da Inglot. Esse da Ana Paula, ele também é bom, ele também deixa mais cremoso, mais maleável, ele deixa mais resistente sim. Mas eu prefiro o da Inglot, tá? E os diluidores você usa na base, usa em corretivo. Eu não uso diluidor em outras coisas. Mas é muito raro eu usar diluidor na base. Enfim, em outras coisas. Eu uso diluidor mais nos delineadores. E aí agora vamos aos pincéis. Aqui eu separei 2 pincéis, que é o que eu gosto, mais uma vez, é o que eu tô falando aqui, o que eu gosto e o que eu uso e o que dá certo. Deixa eu beber uma água que eu tô falando demais. Quem tiver dúvida pode mandar mensagem que depois eu vou respondendo, tá? Então vamos lá. Tem 2 tipos de pincéis que eu gosto pra fazer o traço. O primeiro pincel é esse daqui. Esse pincel, percebam como que a ponta dele é bem fininha, é ponta de agulha. Esse pincel aqui, ele não tem numeração porque o cabo dele queimou e então ele tá sem numeração, mas ele é um pincel da Macrylan, mas não se apeguem à marca. Percebam como que é o pincel em si, olha como que ele é bem fino. Eu gosto muito de fazer delineado com ele, inclusive esse delineado que eu tô hoje, eu fiz com ele. Olha como que a ponta tá bem fininha. Com ele, eu tenho mais precisão no meu traço, desde para fazer um delineado mais fino até para fazer um delineado mais grosso. Pra mim, quanto mais fino o pincel, melhor é. E sempre quando eu pego o produto dentro do potinho, eu ainda passo ele aqui na mão, para deixar ele mais fininho possível. Então, por exemplo, vou pegar aqui e vou fazer um traço aqui na minha mão, só para vocês entenderem o quanto ele é fino. Olhem o traço que ele faz. É extremamente fino, ele é muito fino. Então, eu dou preferência por esse pincel. Agora, outro pincel que não é o meu preferido é esse ponta de agulha. Agora, o outro pincel que eu gosto, que também dá pra fazer, é esse daqui, ó. Esse aqui ele já é mais conhecido, né? Ele é o pincel chanfrado. Só que, percebam como que ele é fino? Ele é muito fininho aqui, ele é muito fininho. E eu sempre gosto de limpar, de lavar, fazendo esse movimento aqui, ó. Deixando a cerda ainda mais juntinha, ainda mais fininha. E quando eu pego o produto, a mesma coisa. Eu venho aqui nessa parte da minha mão e venho aqui, ó, moldando o pincel pra ele ficar bem fininho.
Agora eu vou pegar esse pincel, vou mostrar pra vocês o traço dele e a diferença do traço do outro. Ó, esse daqui foi o primeiro traço que eu fiz com o pincel ponta de agulha. Agora eu vou vir com o chanfrado fazendo o traço. Olha, é um traço muito mais grosso comparado ao outro. Então esse daqui eu acho legal para preencher o traço, não para puxar. Para puxar, esse daqui que é o ponta agulha não tem melhor. Mas eu consigo fazer um traço mais fino com esse daqui? Consigo, tudo depende de como tá o meu pincel. Ó, dei uma afinada aqui no traço, mas esse primeiro traço aqui, tem gente que vai conseguir com esse daqui? Tem gente, porque é adaptação. Profissionais se adaptam, eu posso me adaptar com esse, você pode se adaptar com o outro. Então, você tem que fazer testes. Mas pra mim não tem pincel melhor do que esse aqui. Não tem melhor do que esses aqui, ponta de agulha, que são aqueles bem, mas eles são muito finos. E depois você já escolheu o produto, perdão, ainda faltou um tipo de delineado aqui. Temos também o delineado em caneta. O em caneta eu indico para automaquiagem. Para automaquiagem ele é muito prático, então eu indico para automaquiagem. Quais marcas eu indico? Eu gosto do da Mari Maria, que eu já usei uma vez, que a minha cunhada tem dele. O outro, eu esqueci a marca de um outro que eu usei, mas eu também gostei. O da Ruby Rose eu não curti muito, porque eu tinha ele aqui, eu usei uma vez em mim, e uma vez eu dei um curso de automaquiagem. Como eu acho esses modelos mais práticos para automaquiagem, a aluna usou ele e ela, assim, irritou muito o olho dela. Muito. Tem uma concentração de álcool muito grande, então causou essa irritação no olho dela. E aí quando um produto, ele irrita uma cliente minha ou uma aluna, eu nunca mais uso. Eu não gosto desse tipo de reação. Então, da Ruby Rose eu não gosto por esse motivo, mas os delineadores em canetas, eles são muito práticos, a pessoa faz ali rapidinho, ela tem uma coordenação na mão muito melhor. Então eu indico para a automaquiagem. Agora, outro que eu também não gosto é da Mary Kay. Eu não sei se foi o lote, mas quando eu comprei ele veio muito sem pigmentação, essa é a palavra. Ele veio muito ralo, ele era meio cinza, então não tinha pigmentação nenhuma. O da Playboy é muito bom também. O em caneta marina, eu acho que eu nunca usei o da Playboy. E aí tem o líquido. O líquido, eu não gosto de começar o traço com ele. Eu venho com ele pra finalizar. Depois que eu colo os cílios, pra tampar alguma colinha de cílios que tenha ficado, ou pra deixar ele mais opaco. Tem alguns delineadores que não ficam totalmente opacos. Eu gosto mais desse efeito opaco. E aí eu acabo trazendo a opção de delineador líquido por cima, depois que eu já fiz o traço, para finalizar e deixar tudo bem pretinho e opaco. Ou então para tampar a colinha de cílios que por algum acaso tenha ficado. Esse daqui é da Vult. Ele diz que ele é resistente à água, mas ele não é muito resistente à água. Então ele não rola se você quiser uma maquiagem de longa duração, porque ele começa a descer para essa região aqui, ele começa a escorrer. Um que eu gosto muito, eu esqueci de pegar ele ali, é o da Nath Capello. Desculpa. O da Nath Capello, ele é à prova d'água, ele é muito resistente à água, então ele dá essa finalização muito bem. E depois que você já escolheu o produto, que você já escolheu o pincel, a gente vai pro outro ponto que é o mais decisivo ali na sua maquiagem, que é a direção do seu esfumado, que é a direção do seu delineado, se vai ser um traço grosso, se vai ser um traço fino. Você vai começar a projetar na sua cliente ali. Primeira coisa, um lado não vai ficar igual ao outro, tá? Porque a gente tem o nosso rosto, ele não é simétrico.
Um olho, ele é um pouco diferente do outro, um vai ter um pouquinho mais espaço de pálpebra, o outro vai ter um pouquinho menos. Então, eu falo que eles têm que ser primos, eles não precisam ser irmãos gêmeos. Eles têm que ficar semelhantes, mas eles não precisam e eles também não vão ficar idênticos, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa relacionado à direção. Você precisa entender se você quer um delineado mais... Tem o pin-up, não sei como que fala, me desculpem, mas é aqueles que foi usado muito nos anos 80, se eu não me engano. Inclusive, ó, sabe quando aquelas meninas usavam roupa de polar? Naquela época, que ele era aquele delineado super em pezinho, sabe? Então a direção dele não é essa direção do delineado que eu tô. A direção dele é aqui, ó, é mais em pé. Então ele vai ficar mais em pé aqui no meu olho, ele vai trazer muito mais essa sensação de levantamento do olhar do que esse que eu tô aqui. Então, para uma pessoa que tem olho caído, uma pessoa que tem como que fala? Pessoa que tem o olho caído, mas não o olho caído e não a pálpebra caída, tá? O olho caído é quanto o canto interno é mais alto do que o canto externo. Então, ele dá essa sensação de levantar o olhar também. Também, quem tem pálpebra caída, ele também funciona. Tem que tomar cuidado, tem que fazer ele com a pessoa de olhos abertos, tá? Porque dependendo do quanto é caído aquela pálpebra, aí a gente altera um pouquinho. Aí o gráfico acaba sendo a melhor solução. Não sei se solução seria a palavra adequada para colocar aqui. Mas em alguns casos, se a pálpebra for muito caída, a pálpebra fixa for muito caída sobre a pálpebra móvel, aí o delineado gráfico ele vai ser melhor para aquela pessoa. Delineado gráfico é aquele delineado que ele não é gatinho, né? Quando chega aqui, ele vem em direção ao côncavo. E aí na hora que a pessoa tá com o olho fechado, ele tá de um jeito, e aí quando ela abre, o delineado acaba aparecendo igual como se fosse um gatinho, mas quando ela fecha não é um gatinho. Então tem que ver o quanto essa pálpebra é caída, porque tem pálpebras caídas que a gente consegue fazer esse que ele é mais em pezinho. Outra direção é essa direção aqui, ó, que é essa direção que pega o final do olho e final de sobrancelha, que é essa direção que eu fiz aqui em mim hoje. Então esse alongamento aqui, ó, ele é lateral, ele não é, ó, olha a diferença de angulação. Ele não é o delineado super alto, ó. Ele é um delineado mais, como que fala? Não é reto, porque eu não gosto de delineado reto e hoje eu vou explicar o porquê. Ele é mais angular, mas ele não chega a ser tanto quanto o primeiro exemplo que eu dei pra vocês, ó. Então eu pego como referência o final do olho em direção ao final da sobrancelha, tá? Agora vamos ao delineado reto, que é aquele delineado que eu pego aqui, ó, e puxo pra cá. É como se eu trouxesse ele mais pra cá. Eu dando o exemplo do pincel no delineado que eu tô, tá dando pra vocês entenderem essa questão de direção. O delineado mais reto, eu acho que ele não valoriza o olhar. Em alguns casos pode até parecer que tá mais caído o olhar um pouco, porque às vezes a pessoa acaba puxando até o traço um pouquinho para baixo. Então tem que tomar cuidado, né, nessa questão de direção, porque você pode deixar o olho mais caído. Então tomem cuidado e tracem a direção do esfumado de vocês. Ah, esse daqui vai ser mais em pé, esse daqui vai ser médio. E aí você vai conseguir deixar os dois lados mais semelhantes. Porque se você faz por rumo, é mais difícil de deixar os dois lados semelhantes. Então, primeiro você precisa identificar a direção desse esfumado. Depois que você identificou qual vai ser a direção, o segundo passo é a espessura. Vai ser grosso ou vai ser fino esse delineado. Por quê? Desculpa, para evitar que você faça ele grosso demais, se você quer um traço mais fino, senão o que acontece? Você vai vir aqui
e vai engrossando, 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 e vai afinando a ponta, e engrossa, e afina a ponta, e engrossa de novo, e aí tem que afinar a ponta, porque engrossou. Você vai trazer o delineado aqui atrás, e aí você fica, ai meu Deus, não dá certo, mas você não planejou aquele delineado. Esse delineado que eu fiz aqui, eu fiz ali rapidinho agora, antes da live. Eu tinha um planejamento desse delineado. Ele seria um delineado com um traço médio. Ele não é um delineado tão grosso. Então, quando eu comecei a fazer ele, eu já sabia exatamente o que eu queria. Então, quando eu puxei o primeiro traço, eu já sabia a espessura dele, que não seria um delineado grosso. Por quê? Hoje eu não quero um delineado grosso no meu rosto, no meu olho. O delineado grosso não fica tão legal. Então, eu queria esse traço mais fino. E aí, quando eu fiz o traço aqui, que eu esbocei o esqueleto do meu delineado, quando eu puxo pra dentro o traço, ele já vem mais fininho, ele já vem mais contido. Eu não corre o risco de eu engrossar demais esse traço. Outra coisa importante para você não expandir muito o seu delineado. Quando você vier fazendo essa pontinha aqui, que você faz o primeiro traço, eu não sei como vocês fazem, mas primeiro eu faço esse traço aqui do gatinho e depois eu trago pra dentro. Então eu faço esse primeiro traço e ao invés de eu vir aqui na ponta dele levando pra dentro, eu sou um pouquinho mais contida, eu venho aqui embaixo e puxo aqui embaixo pra dentro. Por quê? Quando eu puxo do meio do traço pra dentro, automaticamente a pontinha já fica fina. Então depois eu não fico naquela aqui de, vou deixar a pontinha fininha e eu acabo estendendo demais o meu delineado. Então, automaticamente a ponta já fica fina, o seu traço já vai ficar mais contido, assim como o projeto do delineado de vocês. Aqui eu tô dando o exemplo do meu, tá? Então, vamos lá, errei aqui, como que eu corrijo? Você pode pegar um corretivo no tom da pele da pessoa e um pincel língua de gato bem pequenininho e vir delimitando novamente. Ou se você faz o olho primeiro do que a pele, ótimo, melhor ainda, porque se você errar, você consegue consertar de uma maneira que fique mais disfarçado que você errou. Mas quando você planeja o seu traço e como vai ser aquele delineado, a chance de você errar, eu diria que cai assim, 70%. Ficou alguma dúvida? Todo mundo tá entendendo bem? E é isso sobre o delineado gatinho. Ele não tem muito segredo desde que você entenda a identificar o espaço que você tem para trabalhar. O que é esse espaço? Identificar a pálpebra móvel, pálpebra fixa, o quanto você quer estender esse traço, a espessura, a largura, se ele vai ser mais grosso, se ele vai ser mais fino. Tudo isso você precisa pensar antes de fazer o traço. Porque depois de fazer o traço, se você começar a pensar nisso, você vai começar a ficar perdida. Porque aí nem você mais sabe como que você quer. Você quer o que der certo ali, já não é mais o que você planejou. Então, o delineado ele tem que ser traçado e planejado na sua cabeça antes de começar a execução do traço em si. Porque você já sabe exatamente o que você tem que fazer para ele dar certo. Um formato de olho que fica muito, muito bonito com delineado gatinho, quem tem o olho proeminente. O que é o olho proeminente? Aquele olho que ele a Juliana Paz tem esse formato de olho, que é aquele olho que ele tem uma sensação que ele é mais saltadinho pra fora. Quando você olha de lado, o globo ocular dele é mais saltadinho pra fora. Quando a pessoa sorri aqui embaixo, ele cria aquela bolsinha. Então, e quando você faz nesse olho um esfumado arredondado, traz muito forte essa característica do formato dele, que é o formato proeminente. Então deixa o olho mais arregalado ainda, mais estatalado ainda. Então tem que tomar cuidado, porque quando você não ajusta, você também não pode desvalorizar um formato. E esse formato é muito legal, porque o olho fica alongado, então a gente ajusta
essa característica dele de olho proeminente, então ele fica muito bonito com o delineado gatinho. Mas a maioria dos olhos a gente consegue sim fazer o delineado gatinho, cada um adaptando, né, para a característica daquela pessoa. Então por isso que você tem que observar o espaço de pálpebra móvel e de pálpebra fixa e definir o quanto você vai puxar esse traço para fora do olho. Porque você não precisa fazer aquele super traço aqui, ó, chegando aqui em cima na raiz do cabelo. Você não precisa. Às vezes não é o que o seu cliente quer também. Outro ponto muito importante, às vezes você faz um gatinho, um delineado perfeito e você vem com os cílios postiços do tamanho, nem sei do que, de tão grande e tampa todo o trabalho que você fez com o delineado gatinho. Qual o sentido disso? Não consigo entender. Então tomem cuidado também com o volume de cílios postiços que você vai usar, porque se você coloca um cílio super volumoso no seu cliente, no seu modelo, enfim, se você fez um delineado mais contido, mais delicado, igual esse meu, você vai tampar todo o delineado, todo o trabalho que você teve ali para construir aquele gatinho. Na hora que ela abre o olho, sumiu tudo. Então aqui, ó, eu tô de cílios postiços. É um cílios bem pequeno, ele trouxe o volume pro meu olhar, mas ele não tem excesso de volume que tampe todo o trabalho que eu tive aqui para fazer esse delineado gatinho. Por quê? Porque não faz sentido você vir com um cílios tão grande, tão exagerado, cobrindo todo o serviço que você já fez. Então tomem cuidado também na hora de fazer a escolha dos cílios postiços. Por hoje é só. Eu acho que era tudo que eu tinha para falar com vocês relacionado a delineado gatinho. Na quinta-feira, na live de quinta-feira, nesse mesmo horário de 3 horas, eu vou falar sobre preparação de pele. Como o próprio nome diz, é o momento que a gente prepara a pele para vir com todos os outros produtos de maquiagem. Para mim é o passo primordial da maquiagem, é o passo mais importante, é o que vai definir se a pele da maquiagem que você faz fique com aspecto bonito ou fique com aspecto muito feio. Então, na quinta-feira eu vou estar falando sobre essa questão de preparar a pele para receber a maquiagem e o porquê que ela é tão importante. Então, espero você aqui na quinta-feira também, 3 horas da tarde. Espero que tenham gostado da live de hoje e eu vejo vocês na quinta.